Olá, mãezinhas! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou abrir o meu coração aqui para vocês. Eu vou contar um pouco da minha história, da história do meu filho, do nascimento dele. E vou falar para vocês o que eu penso a respeito do autismo, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo. Já se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo e já deixa muito like. E vamos pro vídeo! Hoje eu vim aqui com um vídeo bem diferenciado, né? Um vídeo de desabafo, de conversa, de abrir o coração, de contar para vocês tudo a respeito da minha história, da história da minha criança, do meu Levi, né? Do que Deus falou a respeito dele e do que eu estou passando nesse momento, do que eu acho a respeito do autismo, o que eu penso sobre o autismo. E eu queria que vocês, né, prestassem muito atenção nesse pequeno testemunho que eu vou falar para vocês muito breve, tá bom? E eu vou começar a contar de algo que Deus falou para mim antes de eu estar grávida, né? Antes mesmo de eu estar grávida, o próprio Deus usou pessoas para falar comigo. E é por isso que hoje eu penso que o meu Levi, ele veio com um propósito nessa terra, assim como cada filhinho, né, que Deus coloca no mundo, cada criança que Deus coloca no mundo, antes mesmo dessa criança nascer, antes mesmo até de você, mãezinha, nascer, o Senhor, ele já traçou uma história, um propósito para a tua vida, e eu queria falar sobre isso, tá bom? Enfim, eu sempre sonhei em ser mãe, né? Era algo que eu planejava, que eu sonhava desde a minha adolescência. Porém, o meu sonho era ser mãe de uma menininha, né? Já tinha até nome. E eu sonhava em ter uma menininha. Enfim, casei, né? E com 3 anos que eu tava casada, eu resolvi que eu queria ter um bebê, né? Eu e meu marido, a gente conversou e eu falei, não, já tá na hora, porque eu já tava, né, com a idade meio avançadinha pra ter uma criança. E eu falei assim, não, antes que complique, né, que eu não quero ter uma gravidez de risco, eu quero ter um bebezinho. Então eu parei de tomar todos os meus remédios. E antes mesmo de a gente, né, conversar sobre isso, de ter uma criança, eu e meu marido, a gente tinha ido na igreja nesse dia e tinha um pastor, né? Um pastor de fora que foi pregar nessa noite que a gente foi. E logo após que ele pregou, eu falei pro meu marido, vamos lá, né, pedir uma oração pelo nosso casamento. E aí a gente foi, né, diante dele, diante desse pastor, e falou pra ele orar pela gente. Aí ele fez aquela oração tão simples, né? E ele olhou pra nós dois e falou, vocês não têm filhos, né? Aí a gente falou, não. O Senhor vai preparar um filho pra vocês. Aí ainda ele brincou, né? Só brinque mais um pouquinho, porque vai vir uma criança aí. E sem nem ele saber que a gente já, né, estava já planejando ter a criança. Enfim, gente, foi algo que eu e meu marido planejou, a gente já estava, né, se preparando. E, enfim, a gente veio passar as férias na Bahia, porque a gente morava no estado de Minas Gerais. E quando eu vim do estado de Minas Gerais para passar as férias na Bahia com meu marido, pra gente ver a família, a gente foi para casa do meu irmão que mora em outra cidade. E lá tinha uma menininha. Essa menininha, ela tinha 5 anos. E essa menininha que eu tô falando, ela não está mais entre nós, né? Ela, infelizmente, ela faleceu. Foi muito triste, né, quando eu fiquei sabendo. Na época que a gente foi visitar meu irmão, ela era de uma família muito carente e meu irmão e minha cunhada estavam cuidando dela. E
ela pegou um carinho muito por mim e pro meu marido. Ela me chamava de manhinha e chamava meu marido de painho. Primeiro dia que a gente chegou na casa do meu irmão, ela começou a chamar a gente assim, né? E ela olhou pra minha barriga e falou: mamãe, tem um bebê na sua barriga. Ai, gente, quando eu falo, penso nela, dá vontade até de chorar, né? Porque depois de um ano, a gente ficou sabendo que meu irmão e minha cunhada tinham entregado ela para os pais dela, como era muito carente, e aconteceu algo muito trágico, né? Que eu não vou relatar aqui. Enfim, essa criança ela já não tá mais entre nós, né? E ela falou isso pra mim, que tinha um neném na minha barriga. E aí eu falei, coisa de criança, né? Nem liguei. E no período que a gente tava aqui na Bahia, eu fui encontrar também com as amigas. E essa minha amiga, ela é missionária. Deus usa muito ela nas profecias. E a gente foi fazer uma oração na casa de uma pessoa. E quando chegou lá, depois da oração, ela quis orar por mim e por meu marido. Olhou pra gente e ela começou a passar a mão na minha barriga, dizendo que tinha uma criança e era um menino. Só que eu achei loucura. Eu falei, não, isso é loucura dela. Eu sonho com a menina, né? E isso é besteira. Não liguei, gente. Não liguei. E aconteceu várias coisas, né? Na nossa viagem, a gente se divertiu. E a gente conversando no final da viagem, que a gente já tava para voltar para nossa casinha lá no estado de Minas Gerais. Eu e meu marido decidiu de a gente não ter mais filho por aquele momento, por conta de algumas dificuldades que a gente ia enfrentar. E aí eu resolvi querer tomar de novo os meus remédios. E eu tinha decidido já que quando eu voltasse para minha casinha no outro estado, eu ia voltar a tomar os meus remédios, que eu não ia querer ter filho naquele período por conta que a dificuldade que a gente tava falando, né, não era nem financeiramente, gente, mas outra dificuldade por a gente estar em outro estado, sem família, ia, sabe, sobrecarregar muito e atrapalhar o nosso emprego, que a gente trabalhava em emprego bom e tudo. E por conta disso a gente conversou e decidiu não ser aquele momento pra gente ter filhos, né? E nisso a gente já tinha recebido essas duas palavras, né? Da criança e da missionária, que é minha amiga. E quando eu voltei para o estado de Minas Gerais, eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a ficar desconfortável, muito enjoo. E aí, gente, aqueles enjoo que não passava, e eu resolvi fazer o teste. Foi aí que eu descobri que eu estava realmente grávida. Estava realmente grávida. E foi uma gravidez muito complicada para mim, porque do momento que eu soube que eu estava grávida, primeiro mês de gravidez até o 5º mês, eu sentia muita dor de cabeça, muita mesmo, de não aguentar. E muito enjoo de comer qualquer coisa aí pôr pra fora. Então pra mim foi uma gravidez horrível, né? Eu não vou aqui falar que a minha gravidez foi uma gravidez dos sonhos, porque não foi. Foi algo que eu não gostei de estar grávida, né? Mas o meu filhinho, que estava dentro de mim, ele já era muito bem amado, né? Porque era uma criança desejada, era uma criança que eu sempre sonhei ser mãe. E ali eu profetizava sobre a minha barriga, a gente fez todo o pré-natal, meu marido me acompanhava em todos os momentos, em todas as ultrações, ele me acompanhava, a gente era surpreendido com cada coisa, cada movimento, cada batidinha do coração. Até que a gente foi no dia para descobrir o sexo, né? E eu descobri que era um menininho, né? Então na minha cabeça já era algo que era uma menina, né? Era um sonho desde adolescente ser mãe de menina, fui fantasiando isso na mente. Mas a nossa vida não é como a gente quer, como Deus quer. E aí eu descobri que era um menininho.
E ali eu fui começando a colocar na minha cabeça, como é ser mãe de menino? Como é cuidar de menino, né? Minha barriga já estava crescendo e uma das ultrassons que eu fiz, que era para tirar uma fotinho dentro da barriga, foi algo que me surpreendeu muito. Foi quando o médico falou assim, hoje a gente vai tirar uma foto, né? Eu esqueci até o nome, como fala o nome da foto. Mas enfim, quando o médico falou isso, ele estava de frente, né? E o médico começou a passar, a movimentar, né, com um gelzinho na minha barriga. E quando o médico falou que a gente ia tirar a foto dele, ele virou de costa. E não quis mais virar de frente. O médico ainda brincou, nossa, ele é bem espertinho, né? E começou a fazer movimento, mas só que, infelizmente, ele não quis mais virar de frente. A gente não conseguiu. Foi ali que a gente falou assim, nossa, como pode, né? Uma criança que tá de frente, assim, e ouvir dentro da barriga que vai tirar uma foto e não, né, e virar de costa e não conseguir tirar foto. Enfim, o meu bebezinho nasceu e ele foi uma criança que nunca gostou de foto, né? Toda vez que a gente ia tirar foto dele, ele não gostava, gente. Até hoje ele não gosta. É tanto que eu não consigo tirar foto dele até hoje, porque ele não fica quieto, ele não olha pra câmera. Hoje ele já olha nas filmagens e tudo, ele já sorri, mas antes era bem complicado. E a gente sempre foi uns pais que traçou um futuro pro nosso filho, né? A gente recebeu várias profecias da parte de Deus, que uma das profecias que eu recebi foi que a missionária, ela falou que via ele com um instrumento na mão, que ele era um levita, né? Então, assim, eu nunca imaginei que um dia eu pudesse receber um diagnóstico desse, né? Que meu filho era autista. E hoje eu posso ver que Deus, ele não se limita a um diagnóstico, porque o meu filho é uma criança inteligentíssima, que é fora do comum, gente. Meu filho, ele aprende as coisas muito rápida. Meu filho, ele ama números, letras, ele grava coisas muito rápidas. Ele grava coisas que nem eu consigo gravar, para vocês terem noção. O meu filho, ele sabe fazer conta. O meu filho, ele sabe falar inglês. O meu filho, ele sabe capítulos da Bíblia inteiro, né? 3 capítulos da Bíblia, meu filho de 3 anos, sabe? Ele vai completar 4 anos mês que vem. E minha criança, ela sabe muita coisa que eu fico assim impressionada. E descobri que meu filho era autista, eu duvidei do futuro que ele ia ter, né? Daquelas coisas que Deus falou ao respeito dele por conta do diagnóstico, né? Eu falei assim, mas Deus falou que meu filho via ele com um instrumento na mão, que, né? Que ele ia ser levita, né? E eu comecei a questionar Deus. E Deus falou assim pra mim, né? Como se Deus falasse pra mim, filha, o que é um diagnóstico para mim, né? Eu sou um Deus que posso fazer todas as coisas. E aí eu comecei a entender que o Levi, ele não veio à Terra porque eu simplesmente queria ter um filho, né? Mas o Levi, ele veio à Terra com um propósito. E hoje eu já consigo entender o que Deus tem na vida do Levi, né? É algo grandioso, é algo que Deus quer que o nome dele seja glorificado, o nome de Deus, né? Porque tudo que acontece na nossa vida é para honra e glória do louvor do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, não tem a ver com o Levi, não tem a ver comigo, não tem a ver com o diagnóstico que ele recebeu, tem a ver com o propósito que o Senhor tem na vida do Levi. E hoje, gente, quando descobri que o meu filho tem o autismo, simplesmente eu entreguei a vida dele desde quando ele era um bebê. Eu apresentei ele para o Senhor, entreguei ele na mão do Senhor. Então, assim, a vida dele, o futuro dele está na mão de Deus, né? A gente vive um momento de luto, um momento de tristeza, aquele momento que a gente imagina como será o amanhã dele, mas
o Senhor, ele me confortou, ele falou para mim que o amanhã pertence a ele. Ele já está no nosso futuro, é ele que está preparando tudo, que era para eu apenas aproveitar cada momento com meu filho, né? A gente precisa entender isso, que nossas crianças, ela veio com um propósito nessa terra. E que você precisa aproveitar esse momento, né, de dor, de que você está passando, para poder, né, aprender junto com eles. Porque, gente, não é um diagnóstico que vai deixar de fazer você amar seu filho, né? Então, assim, o seu amor pelo seu filho é muito maior do que um diagnóstico, do que o autismo. Então, eu comecei a olhar para o meu filho e eu não quero tratar o meu filho como uma criança especial. Ah, que meu filho tem um problema. Meu filho não tem problema nenhum, né? Eu quero lutar pelo direito dele. Eu quero que, sabe, essa dificuldade que a gente acha que é até uma dificuldade, mas é uma superação que cada dia a gente vai ter que ajudar eles a superar. É algo que Deus projetou para que o nome dele seja glorificado. E eu entendi que a minha família, o meu Levi, o meu esposo, a gente vai ser canal de bênção para outras vidas, né? Quando eu comecei a falar sobre o autismo nas minhas redes sociais, a gravar vídeo aqui para vocês, as pessoas podem até falar, será que ela tá romantizando o autismo? Eu sempre falo isso, que eu não gosto do autismo, eu odeio o autismo, né? Mas infelizmente ele veio de brinde, ele veio acompanhado e eu não posso desprezar o meu filho por causa de um diagnóstico. Então o meu amor pelo meu filho é maior do que esse diagnóstico, é maior do que o autismo e vai superar qualquer coisa nesse mundo. Então eu tô aqui, né, como mãe dele. Se o Senhor me escolheu para ser mãe desse anjinho azul, eu vou lutar pelo direito dele, eu vou correr atrás, eu vou ajudar outras mães, eu vou fazer com que ele cresça em sabedoria, em conhecimento. Não é por causa do autismo que o meu filho não vai conhecer a Jesus, não é por causa do autismo que Levi não vai aprender a tocar um instrumento, não é por causa do autismo que Levi vai deixar de ser quem Deus escolheu para ele ser aqui nessa terra. Ele vai fazer tudo aquilo que Deus projetou para a vida dele, porque quem é o dono da vida, quem é o dono das nossas vidas é Deus. Então, gente, não limite a sua criança, não diga que sua criança é incapaz, não diga que sua criança não vai conseguir, porque, gente, com Deus todas as coisas são possíveis. Quando eu olho para o meu filho de 3 anos e eu vejo ele recitando capítulo da Bíblia, fazendo oração à noite, sabe, cantando, gente, coisas mais lindas, fala tudo sobre a Bíblia. Gente, eu não tenho palavra, né, para agradecer a Deus a bondade dele. Então, assim, use a sua criança, essa dificuldade, às vezes, que ela tem em uma coisa, às vezes ela tem hiperfoco em outra coisa. Use esse hiperfoco para ensinar coisas de Deus, coisa que edifique, coisas que, sabe, que vai fazer ela mais para perto de Deus. Eu não sei por que Deus me permitiu contar isso para vocês, mas o meu propósito é que vocês amem seu filho acima de todas as coisas. Não olhe para a dificuldade, não olhe para a circunstância, não olhe para, sabe, para as pessoas. Olhe para aquele que colocou você nessa terra. Olhe para aquele que deu o seu filho para que você cuide, né? Que confiou essa responsabilidade a você, mãezinha. Então aproveite cada momento com sua criança. Não trate sua criança como uma criança que é incapaz, uma criança que não pode nada. Sua criança pode sim, sua criança pode ir muito mais além do que você imagina. Então é isso que eu vim falar para vocês. Espero que através desse vídeo, né, eu venha transmitir um pouco do amor de Deus, né, a vida de vocês, que vocês possam refletir nisso tudo. E em breve eu vou trazer um vídeo aqui do meu Levi, né, falando todas essas coisas que eu acabei de falar para vocês, né, de falar os números, os capítulos da Bíblia. Eu vou trazer um vídeo dele aqui, para vocês verem como ele é abençoado por Deus, né? E eu tenho certeza que a gente vai estar muito aqui ainda, vai gravar vários vídeos para vocês e vocês vão ver que o autismo, ele não pode limitar
o poder de Deus em nossas vidas, tá bom? Fica com Deus até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. E aquele que é poderoso para guardar-vos de e apresentar-vos sem mancha diante de sua glória, coisa dia ao único sábio nosso Salvador. seja a glória, Majestade, império e poder, agora por todos